existe um alerta na saúde pública por causa da pandemia, que teve um efeito colateral sobre a saúde individual das pessoas. Assustadas com o risco da Covid, muitas deixaram de lado a prevenção de outras doenças, como o câncer, Renata. Fazer consultas e exames periódicos e dar a devida atenção a sintomas atípicos são cuidados essenciais. Foi isso que salvou, por exemplo, a dona de casa, Eliane. Ela tinha dores abdominais, então passou aí por várias consultas, até que depois de 150 dias, um médico desse a devida atenção às queixas da paciente. E só aí ela descobriu o câncer de intestino. Acompanhe. O sorriso no rosto é de alívio e também de esperança. Dona Eliane trata um câncer de intestino que poderia ter lhe custado a vida se ela se recusasse a ouvir os sinais do próprio corpo. Toda vez que eu comia, eu passava mal. Aí eu tinha que ir no banheiro, tentava vomitar, porque eu não fazia digestão, né? Então, isso, assim, foi fazendo com que eu nem me alimentava mais direito, né? Então, eu comecei a sentir que eu precisava procurar alguma coisa. Foi aí que eu comecei a procurar ajuda. Começava uma jornada em busca de atenção especializada, com idas frequentes a hospitais, consultas médicas e nenhuma solução para o incômodo que ela sentia. No começo, quando eu fiz os primeiros exames, seria a pedra na vesícula, depois seria a gordura no fígado, depois foi uma bactéria no intestino. 150 dias depois do primeiro pedido de ajuda médica, um clínico geral entendeu que era melhor ouvir com atenção as queixas da dona Eliane, 52 anos, com sangue nas fezes e uma dor abdominal muito forte há meses. Pediu um exame detalhado do intestino. Nessa colonoscopia foi detectada que eu tinha um tumor no intestino. Após esse exame, tirou alguns pólipos, mas detectou que seria uma coisa bem grave. Uma pessoa que ela tem um diagnóstico como o meu, se não corre rápido, às vezes não chega a dar tempo. O câncer é uma doença da célula. Normalmente, a célula duplica, ela cresce, ela tem um tempo de vida e depois ela tem uma programação de morrer. O câncer é quando essa célula, ela perde essa capacidade de se autocontrolar, de se autorregular. E aí a célula começa a se duplicar descontroladamente. O câncer no intestino da dona Eliane tinha se espalhado. Afetou outras partes do corpo dela. Uma cirurgia de emergência foi necessária e diversos órgãos foram retirados. O paciente que tem metástase é um paciente onde a doença ela já caminhou, ela já se alastrou e ela saiu do órgão inicial e foi para um outro órgão. Eu acredito que se tivesse feito, principalmente uma colonoscopia desde o início, que é um exame até preventivo para pessoas que já na faixa etária dela, evitaria que a doença se avançasse, talvez ela não precisaria estar usando a bolsa de colostomia. Todos os dias, mais de 1.600 brasileiros recebem o diagnóstico de câncer, segundo a Organização Mundial da Saúde. Nos últimos anos, com o avanço da medicina e também dos exames capazes de diagnósticos ainda na fase inicial dos tumores, a taxa de sucesso do tratamento de câncer aumentou demais. Nos casos mais frequentes, que são pele, mama, colo uterino, intestino, próstata e pulmão, as chances de cura chegam a 90%. Mas para fazer parte dessa estatística, alguns pontos são fundamentais. Visitas regulares ao médico, exames de rotina em dia e, principalmente, o olhar atento do especialista ao relato do paciente. Na maioria das vezes, para a gente fazer diagnóstico precoce, a gente tem que pegar o câncer antes dos sintomas. Quando a gente vai falar de sintomas, a gente está falando sempre de diagnóstico em fase avançada. Louise Walker é uma mulher inglesa de 37 anos. Ela recebeu a notícia de um câncer no estômago em estágio avançado logo após o nascimento do filho caçula. A equipe que realizou a cesárea constatou o tumor no momento do parto. Ela compartilhou o drama na rede social.
Por um ano, foi a diversos médicos que simplesmente pareciam não ouvir as queixas dela sobre dor de estômago. Essa britânica tinha sintomas, né? Então ela tinha dor de estômago. A dor de estômago não foi adequadamente investigada. É importante a gente não negligenciar nenhum sintoma, como esse, por exemplo, que foi a dor, né? Dor de estômago persistente que não melhorava. E a gente sempre fazer os exames de rastreamento, que, por exemplo, no câncer de colo uterino, no câncer de mama, no câncer de próstata, no câncer de pulmão, são tão importantes para a gente fazer diagnóstico precoce e evitar que a gente faça diagnóstico em fases mais avançadas. O autocuidado trouxe à Caroline desespero e também tempo. Eu sempre fiz os meus exames periódicos ginecológicos, então sempre fiz a ultrassom, Papa Nicolau, todos os exames que geralmente o ginecologista pede. O autoexame nunca foi um costume na minha vida. Eu acabei fazendo esse autoexame por pura coincidência. Estava no banho e acabei realizando o autoexame ali. Foi onde descobri o nódulo. Caroline estava com 33 anos, um filho de 1 aninho, casamento recente, muitos planos para o futuro. Quando você fala de câncer, você já pensa em data final da sua vida. Você já pensa você vai morrer. Ela se permitiu chorar, ser acolhida pelo marido, mas sem perder um minuto sequer. Na mesma semana eu consegui marcar um ginecologista, aí ele me pediu ultrassonografia, me pediu a mamografia, todos os exames que eu já tinha feito no começo do ano de 2021. E isso era final de julho de 2021. Então foi uma janela muito pequena. E aí ele me pediu todos os exames, realizei os exames. Caroline fez uma cirurgia de urgência, retirou as 2 mamas e seguiu com o tratamento. O diagnóstico precoce para o meu tipo de câncer e para o grau que ele apresentava, que era o grau de proliferação, que era 90%, foi extremamente importante. Porque eu descobri ele em questão de 5, 6 meses, dele ter começado a crescer. E se eu deixasse para lá os exames médicos, achasse que todo mundo achava que era leite pedrado. E não é. Com certeza, eu já estava com metástase. O diagnóstico precoce aumenta muito a chance de cura. Hábitos saudáveis, como a prática de atividade física, não fumar, o consumo moderado de álcool e uma alimentação balanceada ajudam o corpo a ficar mais forte e a combater células que insistirem em crescer de maneira irregular. São outras formas de prevenção ao câncer. Eu estou muito bem, sem o cabelo, sem as 2 mamas, originais, só com as próteses, mas eu acho que o importante é eu estar aqui. Porque não é todo dia que a gente pode dar essa risada, né?